E no princípio era o caos, e no princípio era o cosmos. Dali surgiu céu e terra. Dali surgiu Urano e Gaia. Sobre Gaia nós já falamos quando a gente estava lá em Touro, e agora é o momento da gente falar sobre Urano, porque Urano é o regente de Aquário. A gente encontra Urano, que é o representante da criação primordial. Urano é o deus do firmamento. Nessa época remota, Urano estava sob Gaia, assim como o céu está sob a terra. E com isso ele fecundava Gaia eternamente com suas criações. E à medida que os filhos nasciam, ele devolvia para o ventre de Gaia, porque ele nunca estava satisfeito com os próprios filhos, com as próprias criações. Ele gerava seres indefinidos porque ele estava próximo do caos. Então, de alguma forma, era tudo muito diferente do normal. Esse é o nosso lado Urano. Dentre esses filhos, ele gerava os ciclopes, os seres com apenas um olho. Ele gerava os hecatônquiros, que eram seres deformados com vários braços e várias cabeças. E também ele gerava os titãs. Porém, ele estava sempre insatisfeito, devolvendo para o útero de Gaia as suas criações, os seus filhos. Até aqui o que isso representa? A gente usa a mitologia para poder ilustrar partes do nosso ser, partes do nosso funcionamento. Então, da mesma forma que Urano era sempre insatisfeito com o que criava, por mais criativo que ele fosse, esse é o nosso lado Urano. Essa é a nossa parte que, de alguma forma, tem várias ideias, vários ideais, e à medida que coloca em ação, elas não ficam tão ideais quanto eram enquanto não estavam manifestadas na matéria. Então, o nosso lado Urano vai ser esse lado mais agitado, mais elétrico, que não está satisfeito com nada, que quer sempre inovar cada vez mais. Então, certo dia, Gaia chamou um dos seus filhos. Ele era o Titã, conhecido como Saturno. A gente já conheceu a história de Saturno e ele representou até então o deus do tempo. Portanto, Urano vem antes do tempo. Então, todas as criações, as nossas ideias, elas não estão conectadas ao tempo. Às vezes, num dia de semana comum, às 5 horas da manhã, você pode ter uma ideia. Isso é Urano. De alguma forma, ela surge, ela está fora do tempo. Então, a gente está estudando agora um deus que veio antes do deus do tempo. E nisso, Gaia entregou uma foice para Saturno. A gente conheceu Saturno já como ceifador, e Saturno foi lá e castrou o próprio pai. Dessa castração, o sangue gerou as fúrias e o sêmen gerou Afrodite, do qual a gente conhece como Vênus. O que representa essa castração? De alguma forma, a gente precisa dar limites também para as nossas criatividades. Se você quer criar algo, você precisa estruturar aquilo. Você precisa dar forma. Você precisa, de alguma forma, castrar o excesso de imaginação e o excesso de ideias para poder colocar aquilo em prática. Dessa castração, um ato violento, surgiu as fúrias. O que são as fúrias? Elas são conhecidas também como eríneas pela mitologia grega. Elas representam a vingança. Elas representam o castigo. Então veja só, desde que o mundo é mundo, desde que o mundo foi criado, segundo a mitologia grega, existe por si só na natureza esse ímpeto de vingança e de castigo. Geralmente as fúrias puniam aqueles que desobedeciam os deuses, aqueles que cometiam crimes contra a família, porque de alguma forma elas estabeleciam também a ordem, a partir dessa função mais vingativa. Porém, a gente não vai adentrar muito nesse tema não, porque foge muito do que a gente vai precisar tratar daqui para frente. E do sêmen de Urano caído no oceano, a gente encontra o nascimento de Afrodite, o nascimento de Vênus. Então aqui a gente vê Vênus como a deusa do amor existindo numa época extremamente remota. Ela veio muito antes dos deuses do Olimpo. Ela não é filha de Zeus, não é filha de Hera, ela já existia. Ela é dona de si mesma. Esse é o nosso lado Vênus, que também a gente tratou lá em Touro. Então Urano foi castrado, se manteve eternamente como deus do céu, como deus do firmamento. Saturno tomou o trono e dali ele reinou com ordem, dali ele reinou com estrutura. Já não era mais aquela questão incriada de Urano.
Então Urano permanece na nossa vida como aquela parte nossa que tem as ideias, que viaja às vezes para longe a partir da mente. Porém, a gente precisa levar em conta Saturno, porque Saturno só vai nos permitir a satisfação com a vida à medida que a gente cumpre os deveres. Então, por mais que você tenha ideias, coloque-as em prática, coloque-as no mundo. Se você quer trazer progresso, inovação, tecnologia, coloque-as no sistema, no mundo. Esse é Urano, esse é Saturno. Porém, é importante a gente trazer uma ilustração para poder compreender essa transição de Saturno para Urano. No nosso sistema solar, a gente encontra Júpiter, Saturno, depois a gente encontra Urano, Netuno e Plutão. Porém, antes de Urano, a gente encontra o asteroide Quiron, do qual a gente já falou até aqui. Quiron tem como símbolo aquela chave. E a gente já entendeu que Quiron é o nosso lado ferido, que de alguma forma consegue curar outras pessoas justamente por ter passado por aquela ferida. De alguma forma a gente precisa entender Quiron como a chave para poder a gente sair do tempo, para poder a gente sair dessa estrutura rígida de Saturno. Não necessariamente a nível literal, porque a gente sempre terá a regência do tempo, mas pelo menos a nível de liberdade, que é o tema de Urano, regente de Aquário. O que eu quero dizer? Para poder você trazer essas criações indefinidas das suas ideias, você precisa primeiro enfrentar aquilo que te dói, aquilo que de alguma forma te deixa e te lembra da sua vulnerabilidade humana, aquilo que para você é vergonhoso, aquilo que para você é difícil assumir ou difícil de aceitar. Então, Quiron vai nos lembrar a necessidade do reconhecimento das nossas falhas, dos nossos defeitos, sejam físicos, psicológicos, quaisquer que sejam, para poder a gente conseguir acessar e ter coragem de trazer as nossas ideias desse mundo extremamente elevado, representado pelo deus do firmamento, Urano. Então, antes de você querer ser inventivo na sua própria vida, aceite primeiro o que é vulnerável. E aceitando as suas vulnerabilidades, as suas falhas, você acessa esse patamar evolutivo que vai além do tempo, que vai além das estruturas. Então daí você encontra realmente uma coragem de criar e de colocar no mundo quem você é, porque se você for colocar no mundo quem você é, você tem que ir por inteiro. E aí a gente lembra mais uma vez que esse movimento é o nosso movimento ascendente. Enfim, vamos continuar ilustrando Aquário, Urano, tecnologia, inovação, progresso, porque essa temporada só está começando.